todos os irmãos com a paz do Senhor, por hoje ser uma sexta-feira santa, na linguagem do cristianismo brasileiro. Cantar um hino, fazer uma pequena reflexão. Se você não me acha no ar, a conclusão da mensagem no YouTube vai estar por ali. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, por teu pecado Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vê, em Jesus a verter, passará sem ter perigo. No Egito assim suceder. Deus quer salvar ao teu malfeitor, como promete, sempre fará. Ele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vem, em Jesus a verter, passará sem ter perigo. No Egito assim suceder. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vê, em Jesus a verter, passará sem ter perigo. No Egito assim suceder. Que maravilha, que grande amor, se hoje queres, salvo será. Cristo te chama, vem pecador, repouso eterno no céu irás. Quando Deus o sangue vê, de Jesus a verter, passará sem ter perigo. No Egito assim suceder. A leitura da palavra de Deus que se encontra em Isaías 53, no versículo 2, falando sobre a morte de Cristo. Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eis a questão. A Bíblia diz que o amor de Deus é mais elevado. O apóstolo Paulo diz que não há altura, nem
profundidade, nem largura, nem extensão, nada que possa comparar ou medir o amor de Deus. O amor de Deus também diz que ultrapassa o amor de mãe. Ainda que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus guardava o seu povo Israel como alguém, como a menina dos seus olhos. Então, era tudo. Mas Deus, ao seu tempo determinado, manda o seu Filho Jesus Cristo, porque há dois nomes, ou dois homens na terra, pela qual Deus enxerga toda a humanidade. Primeiro homem, Adão. Adão, ele pela sua fraqueza, ou pela sua ignorância, ou pelo seu orgulho, ou por dar a voz ao tentador, ele despreza aquilo que Deus deu. E diz a Bíblia que em Adão todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Destituídos fomos da glória de Deus. Adão perdeu tudo aquilo que ele tinha de nobre, de santo, de sagrado, de sublime, de paz, de comunhão com Deus, e ficou vazio como um ser humano é vazio. Agora, Deus manda seu Filho unigênito, Deus vem em forma de homem, através de Jesus, nascido de uma Virgem Maria, para para resgatar o homem do seu vil pecado. E mais uma vez o ser humano, pela sua ignorância, o despreza Jesus. Jesus esteve 8 vezes em Jerusalém. 8 vezes. A última vez que ele saiu, a primeira vez como filho do rei, montado num jumento, ele foi recebido em Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Colocavam, ramos é o domingo de Ramos que diz, de flores e tal, aquela coisa toda. Mas a última vez saiu com uma cruz nas costas. Na verdade, a primeira vez quando tinha 12 anos. Ou quando foi apresentado a Simeão. E aqui, o profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico. Não estou lembrado quantas vezes ele profetizou do nascimento virginal da sua vida. Lá em Isaías 7,14, assim, Deus diz, pede para o rei um sinal, acima no céu, embaixo da terra. Pede para ter um sinal. O rei disse, não vou tentar o Senhor, não. Ele disse, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 7,14 de Isaías. No capítulo 9, o versículo 3 ou 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, daí ele já vê Jesus Cristo nascido, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso capítulo 9. No capítulo 11, a partir do versículo 1, está ali falando sobre os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de sabedoria, de consolo, de mansidão,
Sete Espíritos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A 42 fala sobre o servo do Senhor, obediente. E aqui no capítulo 53 fala sobre o sofrimento de Cristo. E aí para frente vai a glorificação de Cristo, que se completa lá no capítulo 5 no capítulo 1 de Apocalipse e no capítulo 5. E no 22, quando volta para desce com com a sua noiva, sua igreja, ao encontro de Israel, para formar um novo céu e uma nova terra. Só um resumo. Mas aqui eu quero me ater no versículo 3, porque era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sobre essa palavra eu quero me ater um pouquinho. Era desprezado. O maior pecado da humanidade, presta atenção, o maior pecado da humanidade é não aceitar a graça de Deus. O maior pecado da humanidade é não aceitar o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Não adianta fazer um monte de ritual. Se você não aceitar Cristo como seu único, suficiente Salvador, perdoador dos seus pecados, e a partir de então o teu nome será escrito no livro da vida e você passa a ser um filho de Deus e um cidadão dos céus, não adianta participar desta, daquela. A minha mãe dizia que a maior arma, ou a maior arma e a melhor arma que uma pessoa possa passar para outra é o desprezo. Eu era criança, não entendia. Depois, quando eu fiquei adulto, eu já era casado, que daí eu fui entender o poder da graça e a resiliência da minha falecida mãe, porque ela foi sempre desprezada. A vida dela foi uma vida de rejeição. Não vou contar toda a história, que não é. Jesus, capítulo 3, versículo 16 de São João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Jesus, no capítulo 17, nas suas orações sacerdotais, ele ora ao Pai e diz: Pai Santo, eu fui enviado para que todos conheçam que Tu és o único Deus, santo, puro e verdadeiro, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Eu vim para que todos conheçam a Ti e a Teu Filho, a quem enviaste. Então, se nós desprezamos a cruz de Cristo, olha o que acontece com o ladrão, os dois ladrões, Dimas e Gestas, um à direita e outro à esquerda. Um disse: olha, se tu és filho de Deus, desce daí mesmo. Salva a ti e salva a nós também, mas tu não é. Desprezou Jesus. Mas o outro disse: homem, tu nem sabe o que falas. Nós estamos aqui porque nós estamos pagando pelos nossos atos. Mas esse ali, nenhum mal fez. E olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A lei da reciprocidade. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, para testar Jesus por um ponto de tropeço na vida de Jesus, para que ele já estava desprezando Jesus, não considerando como um filho de Deus, e ainda mais contribuindo com aquela mulher
Essa é uma pecadora, foi pegada no ato, tal, tal, tal. O homem não veio. O que estava com ela não, é machão. Mas ela sim. Não disseram o caboclo, mas disseram só ela. O que Jesus faz? Começa a escrever na areia. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E um após outro foi saindo, não sobrou ninguém. Jesus levantou o rosto, olhou para a mulher em lágrimas, com seu rosto em terra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Vai e não peques mais. Reconheça essa oportunidade. E ela foi uma adoradora de Cristo. Aquela outra mulher no poço de Jacó, capítulo 4, de São João, já tinha 4 maridos. E o quinto que ela tinha não pertencia a ela. Mas ela encontrou alguém que lhe deu atenção e lhe ofereceu da fonte d'água da vida. Meu Deus, ela saiu dali correndo. Achei um profeta. Achei alguém que não me rejeitou. O cego na beira do caminho, à beira da cidade de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em todos, e cala-te, não incomoda o mestre. Mas ele parou e chamou: que queres que eu te faça? Ah, Senhor, que eu vejo. Jesus não rejeitou ninguém. Deixai vir a minhas criancinhas, porque as tais delas vem o reino dos céus. Jesus não rejeitou. Então ele era desprezado. Eu fiz o meu TCC e parei mais ou menos uns 2, 3 meses, não me lembro quanto tempo, mas eu sei que foi bastante tempo, no asilo, trabalhando com a terceira idade. E a maior reclamação daquelas pessoas que estavam ali, até padre tinha ali, foi o desprezo. Eu olhei no semblante daquele padre uma dor tão profunda em um homem novo, deu um AVC, e aí ele não tinha poder de dicção, e eu me fiz amigo dele, e se tornamos amigos. A maior dor que ele sentia era a dor do desprezo. Por quê? Pela própria igreja. Enquanto estava no seu ofício de sacerdote, ele estava em cima do altar olhando para uma multidão de gente. Ali ninguém olhava para ele. Pelo contrário, rejeitava, porque ele era moralista. Ele contou para mim e eu amei aquela pessoa. Fizemos um voto, um pacto de amizade. E assim os demais. Chama o meu filho. Meu filho me desprezou. Onde está minha filha? Se agarravam comigo aquelas senhoras. Disse, não deixa nós. Mas ele era desprezado, mais indigno entre os homens. Mas verdadeiramente, presta atenção, versículo 4. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que levou sobre si as nossas dores? A dor do desprezo, a dor da alma, a crise existencial, a enfermidade da alma, a causa da depressão, a angústia. Às vezes está no meio de uma multidão de pessoas, mas se sente sozinho, se sente só.
Sabe por quê? Ele disse, capítulo 14 de São João, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estiver estejais vós também. Eu podia continuar. Mais 2 minutos. O missionário foi pregar longe da sua terra, do seu país. Depois de 50 anos voltou na sua terra natal, porque estava cansado, velhinho, não frutificava como antes, para que a igreja mandasse outro missionário. E quando chegou no porto do navio, uma multidão de gente, fanfarras e tal, ele dizia para sua esposa, desce depressa que estão aguardando nós. E ela, muito velhinha, cansada, não descia a rampa, olhou, todo mundo tinha ido embora. E ele disse, mas onde estão os nossos recepcionistas? Não era você. Era o prefeito que estava chegando. E ele foi para casa, quando a mulher estava ajeitando alguma coisa, ele foi para o quarto e foi chorar, reclamar com Deus, porque eu fui desprezado, Senhor, pela minha própria igreja. Presta atenção, talvez você esteja sofrendo isso. Eu vim tão longe para a minha terra, para a minha casa, mas cheguei aqui e encontrei um vazio. Sabe o que Deus disse para ele através do Espírito Santo? Filho, você ainda não está na tua terra. Você ainda não está na tua casa. Deu para entender? Então não se sinta abandonado, abandonada, desprezado, desprezado. Um dia ele vai vir buscar você. Eu e você. E aí sim, nós teremos um companheiro fiel. Que Deus abençoe em nome de Jesus.